Olá para vocês que nos acompanham. Um prazer recebê-los nesse seminário para debatermos os achados e oportunidades da pesquisa Agro e Condições de Vida, que contou com o apoio da plataforma de Transição Justa. Eu sou Sérgio Andrade, diretor executivo da Agenda Pública e coordenador técnico dessa pesquisa. E eu estou aqui na companhia da professora Zilma Borges de Souza, do Centro de Estudos em Administração Pública e Governo da Escola de Administração de Empresas da FGV de São Paulo, nossa anfitriã por meio do seu programa de mestrado e doutorado em Gestão e Políticas Públicas, do qual eu também tenho a honra de participar, professora. Olá, Zilma. Olá, boa noite, Sérgio. Boa noite a todos e todas que nos escutam. É um prazer estar aqui com vocês hoje. É um tema que é muito caro para mim e tem sido motivo, né, tem sido mobilizado por várias pesquisas dentro da Fundação Getúlio Vargas. Então, vou inclusive falar um pouco sobre isso com vocês. Mas inicialmente já quero de novo agradecer ao convite tanto de poder ter acesso aos dados da pesquisa, quanto da gente poder estar aqui para esse debate nesse momento. O prazer é todo nosso. Muito bem. Como sabemos, o Brasil é uma potência mundial na produção de alimentos e, além de gerar divisas para o país, é fundamental que essa riqueza gerada nos municípios do agro também se converta em bem-estar concreto, né, para as populações locais. E para isso, na pesquisa Agro e Condições de Vida, que consumiu mais de um ano de trabalho da equipe da Agenda Pública, nós analisamos os 50 maiores PIBs do agro para entender padrões, gargalos e oportunidades para o desenvolvimento efetivo dos territórios. Os dados iniciais apontam que, mesmo entre os gigantes, ou seja, aqueles que têm os maiores PIBs, o bem-estar é desigual e boas políticas públicas alinhadas a iniciativas empresariais podem, de fato, transformar esses resultados, gerando desenvolvimento tanto no campo quanto na área urbana. É o que veremos em detalhes hoje, com os diversos convidados, representantes de governos, empresas, da universidade e da sociedade civil. Bem, a Agenda Pública, responsável por essa pesquisa, tem como missão fortalecer e qualificar a atuação de governos e empresas para promover desenvolvimento local e regional sustentável e resiliente. E a nossa atuação do agro, ela tem muitos anos, né? Nós já atuamos em diferentes diagnósticos, programas, projetos de desenvolvimento territorial e rural, como o programa Novas Colheitas, hoje, né, que acontece no Pará, no sudeste do estado do Pará, o apoio ao programa Cidadania no Campo, Município Agro do governo de São Paulo, uma pesquisa sobre boas práticas em municípios do agro, chamado O Agro Pode Mais, a tese de desenvolvimento territorial da Amazônia, em conjunto com a PPA, a Plataforma Parceiros da Amazônia, bem como o apoio ao programa chamado Estratégia PCI, Produzir, Conservar e Incluir, que trata de agropecuária sustentável no Mato Grosso. Bem, alguns apitos aqui, mas estamos aqui falando, né, também a partir da experiência da agenda pública em outras pesquisas, como em municípios do petróleo, municípios da mineração, avaliando o valor compartilhado nesses territórios, bem como uma grande pesquisa chamada Qualidade dos Serviços Públicos nas Capitais, tanto quantitativa quanto qualitativa, em vários serviços públicos. E nessa pesquisa, Agro e Condições de Vida, como vocês verão, nós estimulamos essencialmente comparações regionais e por porte de município. Nós temos que comparar aquilo que é comparável. Então, realmente, comparações regionais, e estimulamos que os municípios sejam avaliados no seu contexto. Para isso, a pesquisa disponibiliza dois fact sheets e um dashboard que permite comparações nas mais diversas dimensões. E para saber mais, vocês podem acessar diretamente a pesquisa agro.agendapublica.org.br. Vai lá e acesse para conhecer mais. Bem, professora Zilma, eu gostaria de passar então a palavra a você para fazermos aqui essa abertura e conhecer um pouco mais sobre essas pesquisas, né, sobre o agro, por favor.
Perfeito, Sérgio, muito obrigada. Eu gostaria oficialmente de, em nome da Fundação Getúlio Vargas, especialmente dos nossos programas de pós-graduação, do mestrado, do doutorado, e do mestrado profissional também em gestão em políticas públicas, porque nós estamos com um trabalho que já tem um histórico em relação a pesquisas ligadas ao agro, ligados à questão do desenvolvimento rural, ligados à agricultura familiar e também aos centros de pesquisa. Então, eu queria destacar o Centro de Estudos em Administração Pública e Governo, da qual, como você disse, eu sou pesquisadora, e o Centro de Sustentabilidade, que se outros centros também trabalham de forma transversal com essa temática, microcrédito, diversos outros temas que vêm trabalhando, né, a questão dessas agendas, mas especialmente esses dois, a gente já tem uma tradição que eu queria destacar de pesquisa aplicada e que se conecta a esforços que têm sido feitos também dentro das relações com o governo federal em relação a buscar influenciar políticas públicas, mas mais do que isso, hoje a gente discute a questão de pesquisa implicada, né? Então, né, pensar em impactos, além de falar em pesquisa aplicada, pesquisa implicada. Então, eu queria contar um pouco para vocês, dentro deste campo de públicas, dentro dos nossos cursos de administração pública e governo, inclusive alunos da graduação, que nós também já temos buscado formar, ampliando essa discussão do rural. Isso para nós é um passo muito interessante, porque nós já temos tradição de pesquisa no rural em outras universidades, que trabalham muitas vezes mais com o lado da técnica, da tecnologia, do extensionismo rural, né? Mas dentro da agenda de políticas públicas, dentro de uma agenda de governança, a gente também tem uma tradição muito importante, tem encontros que vão desde a questão da economia, né, da discussão mais na lógica econômica e de desenvolvimento, né, discutindo de que desenvolvimento estamos falando, como também de pensar a gestão pública. Então, para nós, dentro da Fundação Getúlio Vargas, poder receber e acolher a apresentação e o debate dessa pesquisa é realmente muito importante. Consideramos relevante demais a proposta que vocês trazem, então gostaria de, em nome, né, de todas essas pessoas que já estão dentro da universidade, buscando um olhar para o rural que traga também uma inovação ligada à agenda climática, parabenizar pela pesquisa. E sabemos que o que vocês trazem tem uma inovação importante que eu queria destacar, que, de certa forma, é uma inversão de algumas narrativas, inclusive, né, dentro da questão do rural, dentro da questão do agro. Por exemplo, quando a gente lê, né, o material de vocês e que está se falando em promoção do bem-estar coletivo junto ao desenvolvimento sustentável, essa promoção de bem-estar coletivo que vem, né, do agro ligada à ideia de condições de vida e de bem-estar, ela traz uma relação para nós muito interessante de pensar, por exemplo, nas propostas da a professora Maria Nazaré Vanderlei, que é uma referência no desenvolvimento rural, e que ela já defendia há muito tempo que o rural não é lugar de atraso, e falava das singularidades do rural. Ela defendia justamente de que a gente tem que falar de agricultura no plural. Mas a narrativa, que sempre se teve um desafio imenso aí, de muitas oposições e tal, é de que o rural, a própria agricultura familiar, para ser vetor de riqueza e desenvolvimento e não vista apenas como custo, não tinha toda uma credibilidade, inclusive de perspectivas, de continuidade, de estados, né, de governos que a gente pudesse dizer que havia um pensamento assumido e uma narrativa e uma prática de que realmente se defendia e se acreditava nesta questão, nessa percepção do rural como lugar de desenvolvimento. E vocês trazem justamente um outro lado que é, bom, mas o agro já traz esses resultados, ele já traz resultados, né, de dados, né, como os que vocês levantam, e que trazem realmente uma percepção de que estão alinhados a um desenvolvimento, estão alinhados. Mas a grande pergunta é, e o impacto? E o impacto dessa questão da geração de riqueza e de desenvolvimento aí nos municípios do agro. Então, entra um campo que para nós tem crescido muito na discussão de políticas públicas,
que são as políticas públicas com evidência e essa questão do impacto, né? Então, eu posso afirmar para vocês que em diversas instâncias a gente tem ouvido o debate de que o Brasil não conseguirá atingir os ODS e as metas com as quais tem compromisso com a questão climática, se ele não olhar para o seu mundo rural. Mas vocês propõem, então, um olhar que inverte essa lógica de que, na verdade, nós temos soluções que estão no rural. O rural tem também as respostas, então o agro tem respostas que nós precisamos olhar mais de perto. Assim como na agenda, por exemplo, da adaptação climática para a questão do urbano, né, do meio urbano, que se discute as SBN, as soluções baseadas na natureza, e reconhecendo que as cidades também têm respostas e não só problemas para a questão climática, assim também a pesquisa de vocês traz esse apelo, né, traz essa provocação. Também temos respostas. E dentro dessa questão de alinhar, de alinhavar e de pensar em planos estaduais, regionais, municipais, olhar para esse contexto subnacional, acho que a pesquisa já traz realmente muitos inputs que podem nos ajudar a organizar e a estruturar agendas de pesquisa. Então, eu fiz um levantamento que eu vou falar aqui rapidamente de temas que nós temos visto aparecer nas nossas dissertações, teses, pesquisas do mestrado profissional, nas iniciações científicas, inclusive de projetos aplicados dentro do centro de pesquisa, que eu queria colocar em termos de uma agenda, dentro do campo de públicas, em três grandes blocos. Uma é de que desenvolvimento falamos e para quem. Então, quando a gente pensa nessa questão de pesquisas relacionadas ao agro, esse seria um grupo, né, que fala de que tipo de desenvolvimento, para quem, e que trata de modelos de produção, comercialização, bioeconomia, agroecologia, a própria agricultura familiar e até a sucessão familiar. Um grupo 2 seria olhar pobreza rural e vulnerabilidades, e a gente tem uma tradição grande aqui na GV ligada a essa temática, e que ela vai olhar para as políticas públicas como PNAE, PAA, de inclusão produtiva rural, tecnologia, ferramentas, capacitação, esse aspecto de pensar nas vulnerabilidades, né? E um grupo 3 eu diria que é o da relação com a questão climática, a relação da questão da produção do agro, do modelo de desenvolvimento, mais diretamente com a questão climática, traz um subtema muito importante que são as interfaces com o urbano. E dentro disso, governança e arranjos que nos aproximam fortemente hoje de sistemas agroalimentares e de justiça climática e racismo ambiental. Então, destacando esses três grandes blocos como aspectos, que tem diversas interfaces com a pesquisa que vocês nos trazem, porque justamente a gente fala em pensar como os territórios podem usufruir do desenvolvimento obtido. Então, se a gente pega informações de relatórios do IPCC, falando da região do semiárido, de outros biomas, se a gente pensa em mensurar impacto, por exemplo, das mudanças climáticas do setor agrícola, a gente está olhando para um lado da resposta do setor agrícola, de como se sustentar, de como se manter e se fortalecer. E para a política, né, propostas que a pesquisa de vocês trazem, a gente traz para um outro olhar, então, que além da manutenção, além da própria questão de como o agro se organiza, é justamente como podemos usufruir de tudo que ele cria. E queremos isso. Então, olhar de perto, olhar para os números, olhar para os dados e comparar fazer uma troca de experiências. Eu acho que vocês abrem uma agenda muito importante aí e que eu queria ficar por aqui, considerando aí o nosso tempo, mas dizendo que, para nós, inclusive, ele traz diversos aportes que vão se cruzar com os temas que a gente já tem visto, que são interesses dos nossos alunos e pesquisadores. Excelente. Temos aqui um cardápio muito promissor, tanto de pesquisas quanto de possibilidades de cooperação. Então, agradecendo à professora Zilma Borges, eu convido você que nos assiste a começarmos aí a nossa conversa, entendendo, né, os achados da pesquisa e o que podemos fazer a partir dessas conclusões e oportunidades. Então, convido você para o próximo painel em seguida.
Me chamo César, sou repórter de agro ali na Exame e vou deixar vocês se apresentarem para a gente começar. Sérgio, comece por você, por favor. Bem, César, uma alegria ter você aqui nessa mediação, nessa conversa tão importante sobre os achados da pesquisa. Eu sou Sérgio Andrade, diretor executivo, coordenador da pesquisa, da Agenda Pública. Obrigado. Fernando, por favor, boa noite. Boa noite, César. Boa noite, todo mundo que está aí assistindo. Boa noite, Sérgio. Prazer enorme estar aqui. Obrigado pelo convite da Agenda Pública. César, vai ser ótimo debater com você e com o Sérgio. Eu sou professor da Fundação Getúlio Vargas, trabalho com temas de políticas sociais e desenvolvimento local, e vai ser muito legal a gente poder debater a pesquisa e todos os achados dela. Feitas as apresentações, vamos lá, Sérgio. Eu quero começar com você pelo básico, para a gente situar também quem está assistindo. Do que se trata essa pesquisa sobre esses municípios do agro e o que foi que vocês captaram nesse primeiro momento? Bem, César, é uma pesquisa que tem uma continuidade, né? Nós estamos fazendo investigações que já fizeram um trabalho semelhante com municípios da mineração, municípios de petróleo e gás, que produzem petróleo e gás, também investigando qualidade dos serviços públicos em capitais. Portanto, é uma preocupação que procura responder a essa pergunta, né? Como nós podemos avaliar como essa riqueza que é produzida, né, nesses municípios tão importantes que contribuem decisivamente para a balança comercial brasileira, para que a gente consiga produzir alimentos e produzir divisas para o país, como essa riqueza vem se transformando em bem-estar para a população local. Esse foi o principal tema, né, que nos motivou a conduzir essa pesquisa. E nós sabemos, né, que o agro puxa a economia local. Nós estamos falando de PIB per capita, empregos formais, produtividade, mas como nós verificamos na pesquisa, essa conversão em condições de vida, ela não é imediata, né? Então, nós temos um índice médio, né, do levantamento, é um ranking, como nós sempre dizemos, né? O ranking, ele não deve ser entendido dos 50, né, de uma maneira comparável, né? Nós sabemos que existem realidades regionais, realidades de estados, mas a pesquisa permite essas comparações, tanto por porte de município, quanto por temática, por região. Mas nós constatamos, César, que o índice geral dos municípios do agro, numa escala que vai de 0 a 1, foi de 0,48, né? Quer dizer, nós temos uma avaliação de que ninguém atingiu uma média alta. Nós usamos o mesmo padrão de comparação que o IDH, por exemplo, né, um desenvolvimento mais baixo e um desenvolvimento mais alto, são 5 escalas, e as diferenças que nós verificamos, já adiantando aqui conclusões, elas se dão sobretudo por gestão. Então, 25%, né, da correlação para que essa pesquisa pudesse chegar a essas conclusões, ela se relaciona à gestão e infraestrutura, que tem um peso maior. Ela puxa os municípios maiores, traz uma vantagem aí. E os municípios do Nordeste têm um desempenho menor em qualidade. Se você preferir, eu posso fazer aqui uma análise específica por temática, como você acha melhor. Não, eu queria que você explicasse um pouquinho. Foram 50 municípios que vocês avaliaram, certo? Exatamente. Dentro desse universo que foi avaliado, quais foram os critérios que vocês levaram em consideração? O que foi colocado ali para vocês chegarem nesse ponto de, olha, a, essa média de 0,48 é o que a gente conseguiu até nesse primeiro momento. Sim. Primeiro, o rigor dos dados. Nós sabemos o quanto é sensível fazer comparações entre municípios, então, uma pesquisa que leva em conta variáveis específicas do agro. Então, é importante analisar o agro no seu contexto, então, analisando indicadores de educação relacionada ao agro, desenvolvimento rural, né, que é uma dimensão super importante para nós, né, porque avalia produtividade, avalia condições de vida realmente no meio rural, mas também uma série de dimensões em si, né? Quer dizer, educação, que teve uma média 0,44,
tendo Rio Verde como o município com mais destaque e Balsas, no Maranhão, na base desse levantamento. Saúde, né, teve uma média boa, né, 0,61, tendo Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul, no topo, né, do ranking, e Dourados, né, também no Mato Grosso do Sul, na outra ponta. Infraestrutura, com uma média de 0,53, tendo Uberaba, veja só, município grande, no topo do ranking, 0,83, e São Félix do Araguaia, no Mato Grosso, muito abaixo, né, com 0,171. Proteção social, César, para nós foi um tema quase que obrigatório, né? Ou seja, nós estamos avaliando ali cobertura, né? Como é que as pessoas em vulnerabilidade social no campo e na cidade, como isso pode ser explicado. Então, tem vários indicadores reunidos ali, uma média de 0,48, você já vê uma diferença entre outras dimensões. Paracatu, em Minas Gerais, né, com proteção social elevada, e Correntina, na Bahia, na base do levantamento. Gestão, nós temos Campos de Julho, no Mato Grosso, como um destaque, e na base, Santana do Mundaú, em Alagoas, bem abaixo. Aí uma dimensão importante também, César, é desenvolvimento rural, como nós dissemos. O que nos surpreendeu é uma média muito baixa, no geral, 0,31. Você, inclusive, no podcast, pôde explorar mais, né, essa preocupação. Assim como você, eu sou filho de produtor, nasci num município que tem, né, também base agrícola. Meus pais eram cafeicultores. Então, para mim, desenvolvimento rural é um tema que preocupa. Eu queria entender o seguinte, quando vocês estavam fazendo a pesquisa, tinha em mente pelo menos que, pelo menos a variável desenvolvimento rural fosse ali ter um desempenho melhor, levando em consideração que era um dos principais apontamentos, ou melhor, um dos principais pontos do próprio agronegócio, que a gente sabe, o agro é um dos principais motores da economia brasileira, a gente está aí tendo um problema com o tarifaço de Trump, está batendo cabeça para ver como vai fazer para escoar a produção. Então eu queria entender o seguinte, é mais uma pergunta de bastidor mesmo do que de resultado no primeiro momento. Tinha essa percepção de que talvez o desenvolvimento rural fosse algo que fosse ali concentrar pelo menos um resultado melhor do que os outros ou não? Exato, exato, César. Era a nossa expectativa. Afinal de contas, nós estamos falando do meio rural, né? Então, em municípios que têm como base econômica a produção rural. Então, o que nós vimos em desenvolvimento rural, que inclui a agricultura familiar, portanto, e outros indicadores de acesso à educação, acesso a serviços públicos, infraestrutura, produtividade, enfim, acesso, de maneira geral, a condições melhores, né, de produção. Nós esperávamos que fosse um indicador positivo. Então, nós temos Sapezal, que aparece no topo, mas não aparece com tanto destaque. Nós estamos falando do Mato Grosso, com 4,27, veja que não é uma média alta, e para nossa surpresa, Alegrete, né, no Rio Grande do Sul, na base, com uma média realmente baixa. E aí nós podemos apontar um descolamento entre riqueza, e o desenvolvimento rural. Sorriso, no Mato Grosso, Formosa, do Rio Preto, tem, por exemplo, um PIB agro, mais um baixo desenvolvimento rural. E Sapezal, como nós dissemos, é exceção positiva, aparece com mais bem colocado. Sérgio, uma coisa que eu queria entender. Tem alguma ligação, por exemplo, de índices melhores em determinados municípios ligados a alguma cultura em específico? Se chegaram a olhar para essa perspectiva, por exemplo, numa cidade que o forte é a produção de soja, ou produção mais voltada para a pecuária, ele foi melhor, ou num estado onde a produção ela é mais voltada para tem um valor agregado melhor ali ou maior, isso pode ser avaliado também ou é algo que está mais ali na frente para vocês? Eu acho que é um bom ponto de aprofundamento. De fato, não há uma pesquisa específica por cultura, mas nós fizemos várias correlações, né? O peso do saneamento, a conectividade, o quanto pesa a saúde, o quanto pesam outras dimensões. Posso aqui partilhar com vocês parte desses levantamentos. Tá, num primeiro momento a gente sabe que a gente está falando de um setor
muito pujante na economia brasileira, e o que essa leitura do estudo mostra é que há uma concentração de riqueza, há esse descompasso. E eu queria entender o seguinte, por que há esse descompasso nesses municípios? O que foi que vocês conseguiram captar nesse sentido? Bem, eu acho que a sua pergunta pode ser dividida em duas partes. Uma primeira delas seria a diferença entre riqueza e desenvolvimento, condições de vida. Então veja só que a pergunta por aí já daria uma diferença quem é destaque. Então, riqueza, ou seja, PIB agropecuário. Nós temos Sorriso, no Mato Grosso, São Desidério, na Bahia, Formosa do Rio Preto, também na Bahia, Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, e Rio Verde, em Goiás, né? Então, isso nós estamos falando em riqueza. Quando nós olhamos para desenvolvimento, condições de vida, muda, né? Outros municípios surgem no ranking. Cascavel, no Paraná, no ranking, é o topo do ranking. Na saúde, né? Rio Brilhante, destaque no topo. Educação, Rio Verde. Infraestrutura, Uberaba. Proteção social, Paracatu. Gestão, Campos de Julho. E desenvolvimento rural, Sapezal. Veja que aí já tem uma diferença, né? É importante. O que que pega para explicar, né? Talvez uma das coisas que mais pegam, além da gestão, nós percebemos algumas relações. Saneamento é um gargalo, é onde o calo aperta. A água não é uma questão, né? Porque ela já está bastante universalizada no país como um todo. Mas esgoto e conectividade fazem a nota de infraestrutura cair um pouco, né? Então, conectividade rural é um tema vital até para produtividade, acesso à saúde, para checarmos previsão do tempo, condições do solo, ou seja, até para se educar, né? Isso é importante no campo. Então, conectividade tem aí uma importância, inclusive, como medida apropriada, né, para melhorar o desempenho. Nós também temos, nos municípios mais populosos, né, como é, uma vantagem em infraestrutura, como eu dizia, e saúde e educação tem, por outro lado, o que a gente chama de bons exemplos, né? É onde a eficiência nos inspira. Quer dizer, são municípios que a gente pode prestar atenção e porque eles têm desempenho muito acima do que os demais. Então, novamente, Rio Brilhante, né, que lidera em saúde. Então, uma questão, nesse caso, o que chama atenção, César, seria a gestão da atenção primária à saúde. Fazem muita diferença para essa performance. Novamente, educação, como eu disse, né, oferece um retorno, né, por real investido superior, né? Nós estamos falando de realmente uma variável importante. E a prioridade seria gestão pedagógica, né? Tanto nos anos iniciais, na formação docente, trabalhar com evidências. E Lucas do Rio Verde pontua bem nesse caso, 0,59. Então, nessas duas dimensões, em especial, é importante prestar atenção em comparações e trocas entre os municípios para que se avance. Quando você fala desse desempenho positivo desses municípios que você citou aí, em diferentes variáveis, eu lembro que a gente conversou e você pontuou que tem uma questão muito forte aí, que é você trazer esse desenvolvimento do agro e também trazer infraestrutura. Você acha que essa questão da infraestrutura para o desenvolvimento do agro é a peça central ali para ajudar a desenvolver todas essas outras questões que a gente está falando? Porque se você bateu na tecla da conectividade, da questão da educação, da questão do saneamento, e isso me parece muito ter um aspecto de ligado a esse tipo de coisa, porque se você não tem uma infraestrutura decente, e a gente está falando ali desde conectividade, que afeta a produtividade do agricultor, até mesmo saneamento, você não consegue levar um agro que desenvolve para todos os cantos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho. Essa questão da infraestrutura, no final das contas, é a grande chave ali para explicar por que o município vai bem em alguns aspectos e outros não? Pois é, você tem razão, né? Infraestrutura é fundamental, né? Principalmente o saneamento, né? Esgoto pesou, né? Numa avaliação geral, né? Um gargalo. Nós estamos falando aí de um ponto para o Brasil, né? Mas para o Centro-Oeste, por exemplo, aparece como um desafio, em especial essa temática. Porém, o que que nós avaliamos como pontos centrais, né?
que ajudam a explicar a diferença dos municípios. Primeiro, investimento consistente em políticas de desenvolvimento rural. Planejamento, até sucessão rural, manter as pessoas no campo, foi tema, inclusive, de um papo nosso. Diversificação produtiva, arranjos que não envolvam apenas um município, né, compras locais, e também, é claro, né, há um papel interessante, né, de uma atuação mais estruturada das empresas, a partir de métricas ESG, relacionadas a uma atuação no território, né, com metas relacionadas a esse tema de desenvolvimento rural, ou seja, é o negócio das empresas, faz muito sentido. Agora, do ponto de vista do poder público, que é quem administra, né, os recursos, é importante prestar atenção na governança municipal, né? Ou seja, transparência, digitalização de serviços para as pessoas acessarem, é, e significa administrações que priorizaram entregas para a população, inclusive para pessoas mais vulneráveis. Atenção primária à saúde organizada, prevenção ativa, gestão pedagógica nos anos iniciais, principalmente, que é de responsabilidade do município, e aquilo que você já dizia, né? Saneamento e conectividade são importantíssimos e um investimento público consistente, César, porque muitas vezes se analisa série histórica e tem muitas inconsistências, né? Quer dizer, a coisa vai mudando, né? Uma hora cai, outra hora sobe, então isso é importante também, o uso de dados para que se mantenha uma gestão constante. Você falou disso e eu me lembrei muito dessa questão institucional e eu vou voltar a pergunta agora para o Fernando. Professor, pensando nisso que o Sérgio falou, de você trazer tanto o poder público para junto do privado e trazer soluções, desenvolver alternativas para aumentar esse desenvolvimento e talvez diminuir a leite de descompasso. Qual é a capacidade das instituições desses municípios e também qual o limite disso quando o tema é o desenvolvimento rural ou o desenvolvimento no agro? César, vamos lá. Eu acho que uma das coisas que a pesquisa traz, além, obviamente, do ranking, que o Sérgio já falou sobre todos os cuidados que a gente precisa ter em rankings e tudo mais, e daqui a pouco eu volto nisso, mas eu acho que a pesquisa traz o elemento da desigualdade entre os municípios do agro. A gente está falando de universos muito diferentes, então a gente não está falando do agro, a gente está falando dos agros, talvez no plural. Esse talvez seja o elemento. César. E isso também se reflete do ponto de vista de capacidades institucionais. A gente está falando de cidades grandes e cidades não tão grandes. Então, aliás, eu diria que cidades pequenas. Então, a gente tem desde, por exemplo, Cascavel, com 350 mil habitantes, pegando na amostra, né? Mas também Ipiranga do Norte, com 7 mil habitantes. 7 mil habitantes, César, a gente está falando de uma capacidade institucional tecnicamente baixa, porque, assim, quantas pessoas desses 7 mil trabalham na gestão pública e têm qualificação suficiente para trabalhar na gestão pública? Isso é muito importante, porque a gente está falando de quantas pessoas nos micromunicípios, e aí pensando numa esfera nacional, no Brasil a gente está falando 70% dos municípios têm menos de 20 mil habitantes. Qual é a capacidade técnica desses municípios? A pesquisa mostra também isso. Assim, quanto que a gente vai ter de capacidade? Quando a gente olha para Cascavel, quando a gente olha para Uberaba, é óbvio que a gente tem uma proximidade com universidades, com institutos federais, de acesso à Embrapa. O Sérgio falou sobre isso. Acesso à assistência técnica rural, matérias da vida. As empresas olham de maneira diferente para essas gestões públicas. Então, do ponto de vista de um arranjo de governança, o Sérgio falou de governança dentro da gestão municipal, mas pensando numa governança do município como um todo, é óbvio que as capacidades, aí eu não estou falando de capacidade, César, estou diferenciando de capacidade estatal, que seria a capacidade de dentro do governo, para a capacidade institucional, que aí a gente está falando das instituições que estão atuando no município. E aí elas são muito desiguais, porque nos pequenos municípios pode até ser que o dono ou os donos das empresas não estejam lá. E, portanto, as relações que elas vão ter com aquele território são relações muitas vezes mais frágeis. Então, isso do ponto de vista de interesse, do ponto de vista de desenvolvimento, de topar sentar com a equipe da prefeitura para discutir um plano de desenvolvimento rural para o município. Então, eu acho que o elemento principal da pesquisa, e que para mim, respondendo a tua pergunta,
a gente tem capacidades muito desiguais olhando para esses municípios. E acho que é isso que a gente precisa estar atento para como é que a gente faz para reduzir essas desigualdades e qual é o papel desses diferentes arranjos de governança para que a gente possa efetivamente pensar num processo de redução de desigualdades intermunicipais. E aí, Sérgio, eu vou só fazer um contraponto aí, ou um adendo, mas também intramunicipais, porque a gente também está falando de desigualdades dentro dos municípios, né? A gente sabe que alguns desses municípios a gente tem uma elite muito bem estabelecida, e população que está ali, igual, como vocês pegaram no estudo, né? De cobertura de Bolsa Família, de trabalhadores com condições precárias, que necessitam da rede de proteção social. Então, eu acho que ter esse olhar da desigualdade talvez seja importante também para pensar as capacidades desses municípios. Quer dizer, não dá para falar numa única estratégia. São múltiplas estratégias, dado que as realidades são múltiplas desses municípios. E aí você agora criou essa provocação e eu vou jogar a bomba para o teu colo de novo. Se são múltiplas estratégias para esses municípios, eu queria entender assim, 70% dos municípios brasileiros têm menos de, você falou 20 mil habitantes? 20 mil habitantes, isso. E aí, nesse caso, como é que ficam esses arranjos institucionais que você está falando, ou esses arranjos de governança? Tem saída para esses municípios menores? Porque daí a gente fica muito com a sensação de que, por esses municípios serem menores e não terem essa capacidade de talvez ali de uma Cascavel de se organizar e um município um pouco menor, de que não tem uma solução, pelo menos no primeiro momento. Então eu queria que a gente saísse aqui com uma visão um pouco mais otimista da coisa. A gente tem saída para esses arranjos acontecerem? Se sim, você que é um estudioso de política pública, quais seriam essas saídas, pelo menos ali num primeiro momento, e que podem dar um resultado ali a médio e longo prazo para esses municípios? César, desculpa se eu passei a impressão errada. O que eu não quero dizer de maneira nenhuma que esses municípios são inviáveis. Pelo contrário, eu acho que eles são super Não. viáveis. A questão que a gente tem que ter é, primeiro, a gente não pode esquecer do papel do Estado. Do Estado que eu estou falando é a esfera estadual. A esfera estadual nos planos de desenvolvimento brasileiro, historicamente, sempre ficou ausente. Então, a gente larga a bomba desde a Constituição de 88. A gente larga uma série de políticas sociais para o nível municipal e eles que se virem. O governo federal, em alguns momentos, ele vem ajudar. O Sérgio falou um pouco sobre isso. O PNAE, inclusive está na pesquisa. O PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, super importante. Vários municípios com 100%, né, Sérgio, nos indicadores de desenvolvimento rural com o PNAE. Super importante isso. Mas a gente está falando de um programa que vem com uma diretriz do governo federal e que o município fica aprendendo lá a fazer. Eu acho que tem espaços. Então, vou definir. O governo estadual precisa assumir seu papel no processo de desenvolvimento rural, de ajudar, principalmente quando a gente está falando de, por exemplo, experiências. Agora a gente está tendo no governo federal, né, o pé de meia. O dado que me chocou, Sérgio, quando eu estava olhando, é a questão dos jovens entre os trabalhadores rurais, de até 35, jovens de até 35 anos entre os trabalhadores rurais. O melhor município, que foi Ribas do Rio Pardo, foi 14,4%. Então, nós estamos falando assim de um problema sério. Dá para fazer coisas? Claro que dá. O pé de meia está sendo experimentado. Por que a gente não cria pés de meias locais? Os municípios têm dinheiro, o Sérgio já mostrou isso, a pesquisa mostrou isso para ele, ligados a atividades técnicas agropecuárias ou do sistema agro como um todo. Dá para pensar nisso. Dá para a gente pensar pinais inovadores? Dá para a gente pensar em programas de qualificação? Tem uma série de iniciativas, César, que eu acho que a gente deveria ter o papel do Estado, tem um papel que é nosso, que eu acho que é da agenda pública, que é da Fundação Getúlio Vargas, que é da mídia, César, falando de nós três como atores, que é dar uma visibilidade para o que alguns municípios estão fazendo. A GV fez isso há algum tempo, Sérgio provavelmente vai lembrar disso, do Programa de Gestão Pública e Cidadania, e a gente foi lá, César, para dizer isso nos anos 90, 2000, com a apoio da Fundação Ford, que era dar visibilidade. Tinha um livro que eu gostava muito, César, que chamava assim, Histórias de um Brasil que Funciona. E basicamente eram pequenos Excelente. municípios. O que Mamanguape fez para reduzir mortalidade infantil no Ceará, pô, é super legal, serviu de inspiração. Eu acho que a gente inspira pouco essa troca. E aí a gente teria um papel importante, nós todos aqui, porque afinal de contas nós estamos falando de um ano que, tudo bem, esse ano não tem eleição, ano que vem nós teremos eleição. O quanto que essa pesquisa vai pautar a agenda dos governadores
dos deputados federais, dos senadores, para que a gente possa criar um bom repertório, eu diria, César, um cardápio de boas práticas, que os governadores poderiam ofertar isso para os municípios e dizer, olha, tá aqui, a gente ajudou vocês a formularem, agora vocês, com o dinheiro que vocês têm do agro, vocês podem implementar essas políticas. Então, assim, eu acho que, inclusive no nível local, César, talvez a gente não tenha o nível de escolaridade tão alto quanto a gente vai ter em Cascavel, a gente não vai ter o apoio das universidades, mas a gente tem, por outro lado, uma flexibilidade muito maior. A gente conhece o município, a gente conhece quem são esses habitantes. O município de 10 mil habitantes, a gente conhece quem são as pessoas. A gente sabe quais são as necessidades e, portanto, a gente pode fazer uma coisa muito mais individualizada e que dê muito mais resultado do que a gente tem que fazer coisas em grande escala. Então, eu acredito muito, César, no potencial dos pequenos municípios, não tenho dúvida nenhuma disso. Seja para fazer experiências de saúde inovadoras, de educação ou de desenvolvimento rural. Só que precisa ter criatividade e o Estado, o governo estadual, precisa assumir seu papel, sem dúvida nenhuma. Eu acho legal você pontuar essa questão de que a gente tem alternativa, de que a gente tem saída e trazer o pé de meia como um exemplo, porque a gente tem uma questão de, pelo menos no campo ali, de sucessão familiar, porque esse Claro. jovem, geralmente, ele acaba não vendo perspectiva de desenvolvimento dentro do campo, e aí ele prefere sair do campo dali, daquela realidade dele, e qualquer coisa que pareça, num primeiro momento, mais vantajosa, isso nem sempre está ligado também à questão de estudo ou de outra coisa, um trabalho na cidade, que é a cidade mais próxima, que pague ali um salário melhor para ele, uma condição de vida melhor, onde ele possa ter acesso a um carro, a uma casa, a um conforto melhor, ele ele acaba preferindo sair dali e ir para essa outra realidade, e você acaba tendo um problema no campo, que é o que eu sempre falo, que eu falei, comentei com o Sérgio, que um dos grandes desafios do agro, além do que a gente está falando aqui do desenvolvimento, é essa questão da sucessão familiar, porque a gente tem um problema gigantesco que as pessoas não querem continuar no campo, porque muitas delas não estão vendo vantagem em ficar ali no campo, e trazer uma política pública mais focalizada, como você tem defendido aqui, nesses municípios menores, acaba resolvendo o problema que é grande de questão da sucessão familiar, certo? Certo, César, eu acho que assim, a gente tem que pensar em saber o que a gente já sabe, que não está funcionando o que a gente tem. A gente tem um problema seríssimo. Os dados mostram isso, a realidade mostra isso, todos nós que temos alguma proximidade com o desenvolvimento rural, a gente sabe disso, né? Por diversos motivos os jovens não querem, né? Todos nós já fomos jovens, a gente também já teve outros sonhos que não era seguir a carreira dos nossos pais, e fizemos isso. O Sérgio comentou isso agora, que veio de uma família de cafeicultores. O Sérgio não é um cafeicultor, propriamente dito. Então, assim, a gente fez escolhas. Então, assim, a gente também não pode condenar os jovens a seguirem isso. O que a gente tem que fazer é criar oportunidades para que eles possam se desenvolver, mas sem necessariamente romper com o que eles têm. E aí eu acho que falta criatividade mesmo, César. Assim, a gente já sabe, o que temos não funciona. Então temos que ser criativos e a partir do momento que alguma coisa começa a dar certo, e aí eu não estou falando de melhores práticas, uma coisa perfeita, não, eu estou falando assim, pequenos avanços que a gente consiga, de boas práticas. Tem problemas, claro que tem, as políticas públicas têm problemas, mas coisas que vão funcionando e vão melhorando, a gente deveria dar visibilidade. E aí a gente vai compartilhando isso e, de certa maneira, disseminando esse conhecimento para outros municípios. O PEDME me parece um exemplo. Claro que não estou dizendo que é uma política perfeita, mas assim, finalmente a gente tentou fazer alguma coisa. Porque o ensino médio estava ruim, a gente já sabia. Há muito tempo ele estava ruim. Então, finalmente, a gente está fazendo alguma coisa. Por que a gente também não pode pensar nisso numa esfera de sucessão familiar, por exemplo? Né? E com melhoria de produtividade no futuro, claro, porque a gente está falando de aumento de escolaridade, de aumento de qualificação, de integração. Aí as universidades têm papel importante, os órgãos de pesquisa, como a Embrapa, tem importante, as assistências técnicas rurais são importantes. Então, assim, eu acho que falta um pouco de criatividade, César, para que a gente possa acompanhar esse desenvolvimento, não agora, né? Assim, o Sérgio falou, os investimentos precisam ser consistentes. Eu acho que os processos de desenvolvimento também precisam ser consistentes. Né? A gente precisa ter coisas de longo prazo, de médio prazo, para que a gente possa, principalmente quando a gente está falando de jovens. Eu quero aproveitar isso que você está falando e agora jogar a bomba no colo do Sérgio. Sérgio, eu te perguntei lá atrás, tanto na entrevista da revista quanto no podcast, e vou te fazer essa pergunta de novo. Você começou a falar um pouquinho, o Fernando também ali trouxe uma visão, a visão institucional dele.
Segundo a pesquisa, há caminhos para reverter esse descompasso. E aí eu queria que você falasse um pouquinho quais são esses caminhos e quais alternativas você aponta nesse sentido. Bom, César, pergunta de US$ 1 milhão, mas são as cifras do agro, né? Quer dizer, bem, Um normalmente milhão nós, não, é um bi, tá? É um bi. um O agro bilhão não trabalha com milhão, é de bilhão dólares, já, de de dólares, exato. dólares. Bem, nós trabalhamos com algumas realidades de municípios que normalmente não têm uma base econômica. Eu me lembro que nós, ao estudarmos, né, a tese de desenvolvimento territorial para a Amazônia, em conjunto com a PPA, nós sempre vislumbrávamos a necessidade de uma base econômica forte, porque a base econômica, ela, inclusive, permite que o município não dependa apenas de transferência governamental. Nós estamos falando aqui de municípios que têm um receita, né? Quer dizer, tem ali PIB agropecuário importante, isso se converte em várias rendas ali, que podem ser rendas tanto de iniciativas, né, como o mercado imobiliário, como o mercado de insumos, né, agrícolas, enfim, locais em que há produções em grande escala, né? Soja, algodão, milho, normalmente não são lugares que empregam muito, mas de alguma maneira essa renda ela circula de outras maneiras, né? Não só os impostos é uma questão que nós precisamos avaliar, né? Quer dizer, efetivamente como nós podemos usar bem o ITR, o que que fica para o município, né, do agro? Além do ISS, do IPTU, né, que são impostos clássicos, né, o ITR não tem um peso tão grande como nós sabemos, né, o imposto territorial rural ele é muito pequeno na arrecadação dos municípios em geral. É, o ISS é o principal e o ICMS, a cota parte do ICMS, até que a volta, né, a reforma tributária ela realmente aconteça, a cota parte do ICMS ela é importante para os municípios. Porém, municípios que têm a base exportadora têm compensação da Lei Candir, e isso não volta, né, necessariamente, ou não tem aí um percentual menor que volta para os municípios. Então, a questão do financiamento precisa ser discutido, porque a gente está falando de política pública e avaliar, né, nos orçamentos municipais como essa disponibilidade orçamentária para políticas que são de equalização, né? Quer dizer, nós estamos falando em melhorar a vida no campo, oferecer serviço no campo, oferecer também medidas que enfrentem, né, essas assimetrias nas cidades. Então, a desigualdade é uma questão que chama atenção. É preciso olhar para isso do ponto de vista público. Além disso, né, nós podemos prestar atenção, César, talvez em um papel, né, para empresas, né, que não só as fazendas em si, né, mas empresas, né, que atuam, empresas importantes, né, que atuam no território, têm uma tradição, como nós veremos hoje, né, a tradição de se preocuparem, né, com temas de desenvolvimento territorial, de desenvolvimento rural. Então, nesse caso, nós temos um chamado, né? Quer dizer, olhar para questões de governança, questões relacionadas à prática ESG, ou seja, é o negócio, né? É a questão do negócio, gestão de riscos do negócio, implicações práticas, né? Que tem a ver com o mundo, né? Ali do rural. Então, na medida que os seus investimentos investimentos sociais, investimentos em apoio a projetos ou trocas, né, intercâmbio com as prefeituras também podem ser muito benéficas, né? Então, nós estamos falando de acelerar o ATER, né, Assistência Técnica e Extensão Rural, olhar, portanto, para a agricultura familiar também, né? É, temas como sucessão rural, como você falou, inclusão produtiva, né, via PAA, né, o Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, cadeias de valor local, né? Quer dizer, comprar localmente. Comprar localmente, integrando, né, o pequeno e o médio produtor. Então, isso é importante. Práticas agroambientais, né? Aí são diversas, mas já o Brasil realmente é um exemplo para o mundo mesmo. Nós temos aqui
nessas práticas várias coisas que já não são mais piloto, elas já acontecem. A SAF, né? Nós estamos ali no Pará, trabalhando em projetos de desenvolvimento rural. SAF, via quintais produtivos, é uma questão importante. Comercialização, mercados institucionais, tem peso nisso. Agricultura regenerativa, o Brasil tem práticas sobre isso, é uma questão importante que tem aparecido. O PSA, né, nós temos serviços ambientais, né, isso começa a aparecer como uma questão extrema aqui no sul de Minas, por exemplo. Existe, né, pagamento por serviços ambientais, temos uma política. Então, cada vez mais nós vamos sofisticando a propriedade rural, inclusive em relação aos seus usos, né? Quer dizer, ela não apenas produz um determinado insumo, mas ela produz vários produtos e nós temos agroindústrias, né? Também a política de desenvolvimento econômico dos municípios precisa sair do dilema tradicional, quer dizer, nós não vamos diversificar as economias e incluir as pessoas apenas contando, né, com políticas tradicionais, né? Quer dizer, de distribuição de terreno, de incentivos fiscais. Nós precisamos modernizar as políticas de desenvolvimento econômico que existem nesses municípios para que o campo seja mais competitivo, para que a gente tenha mais condições realmente de atrair investimentos, de adequar, né, um sistema de política de desenvolvimento econômico que é sofisticado em alguns municípios, mas em outros ainda precisa de modernização. A gente tem isso em educação, em saúde, mas muitas vezes não temos em desenvolvimento econômico, que ainda é muito básico, é restrito a apenas a regulamentação de lei geral. Temos outros instrumentos, então é preciso exercitar essas ferramentas, tanto empresas olhando para um repertório mais interessante, quanto aqui, claro, né, política pública, que é disso que nós estamos falando. Basicamente o que o Fernando estava dizendo, né? Tá faltando criatividade nesse sentido aí. Fernando, eu queria entender o seguinte, um pouquinho pegando por uma outra vertente, não sei se você pode falar um pouco disso. Sérgio tocou num ponto que é muito relevante, que é os municípios olharem essa questão de investimento e colocar isso dentro do orçamento. O quanto que essa questão de desenvolvimento também, que a gente está falando aqui nos municípios, esbarra nessa questão orçamentária do próprio município, porque a gente tem, eu estava vivendo um momento no Brasil que precisa se bom, pelo menos é o que diz, a gente tem que segurar gasto dali, cortar gasto daqui, isso pelo menos é o que falam, na prática a gente sabe que funciona de outra forma, e o Congresso está aí para mostrar isso, mas eu queria entender o seguinte, o quanto que essas políticas acabam esbarrando nessa perspectiva de você segurar esse orçamento, de segurar esse investimento, e isso acaba reduzindo essa capacidade de ampliar a atuação que vocês têm batido na tecla de ser mais criativo? César, eu não sou um especialista em finanças públicas, eu estou mais do outro lado de quem está olhando para o gasto social, do investimento social. Mas o que eu diria é que não é necessariamente, pelo menos analisando os dados da pesquisa, nós não estamos falando de municípios que, ao contrário do resto dos municípios brasileiros, que de fato tem um problema de caixa muito grande. O Sérgio falou de algumas limitações importantes, mas a gente não está falando de municípios que têm dificuldade para fechar suas contas. Eu acho que a questão principal é a gente precisa também ser criativo nisso. Então, por exemplo, arranjos intermunicipais podem ajudar a diluir o investimento. Vamos pegar a regra atual que a gente tem, César. Podemos criticar isso de todas as formas. Mas, obviamente, emendas parlamentares são uma fonte importante de recursos. Por que não a gente usar, de novo, a gente pode usar esse espaço para criticar a forma como as emendas parlamentares são, mas não é nosso objetivo. Nosso objetivo é, tem as regras do jogo. Assim, por que não emendas parlamentares também podem ser usadas para a questão de desenvolvimento de infraestrutura, como o Sérgio apontou, que é um gargalo, você também tinha falado sobre isso, para a gente pensar em programas de desenvolvimento rural, para a gente pensar em programas de educação que envolvam a qualificação de jovens, para a gente pensar em fomento a PA e PNAE, como o Sérgio já colocou, para a gente pensar em infraestrutura de estradas rurais para pessoas, para a população mais vulnerável. Tem uma série de coisas que daria para a gente usar com as regras que a gente tem hoje, sem precisar fazer nenhum malabarismo fiscal, mas simplesmente olhando para isso e dizendo, não está bom do jeito que está.
Eu acho que esse é um ponto e é um recado importante da pesquisa. Claro que o agro é muito importante, o agro traz muito dinheiro para os municípios e traz muito desenvolvimento para o Brasil. Não tenha dúvida nenhuma disso. Ninguém está questionando isso. A questão é, podia estar melhor. Um pouco da provocação que o Sérgio de Agenda Pública fizeram. O agro pode mais. O agro pode mais, inclusive provocando para que os deputados que estão ligados a esses estados, deputados e senadores, também direcionem as suas emendas parlamentares e emendas de bancada, e emendas para processos que sejam processos mais duradouros de desenvolvimento rural. E a gente não está pensando nesse ano, a gente está pensando nos próximos anos. Então, eu diria, se a gente estivesse falando, César, de municípios com problemas financeiros muito graves, eu diria, de fato, a margem de manobra ela é pequena. Aqui nós temos dois fatores importantes. A gente não está falando de municípios com esses problemas. Claro, os municípios brasileiros, em geral, não têm uma situação folgada. Em geral. Mas esse a gente está falando de uma situação mais confortável do que a média. E de outro, com uma capacidade de influência em relação a onde tem dinheiro muito grande. Sérgio deu exemplos, por exemplo, de PSA, SAF, quer dizer, nós estamos falando de investimentos baseados em sustentabilidade, né, Sérgio? Muitos dos municípios estão na região da Amazônia Legal. O mundo está olhando para a Amazônia. Por que não captar recursos externos também? Então, assim, há possibilidades, o dinheiro existe, César, ele não tá, às vezes ele não está tão no olho do que a gente vem sempre fazendo. E aí por isso que eu volto a insistir na criatividade e na inovação dos governos. Vamos olhar para outros lugares. Aonde mais estão? Quais são as ONGs internacionais que estão interessados em processos de desenvolvimento rural sustentáveis, como o Sérgio estava falando? Existem no mundo. Quais são as ações que estão disponíveis? Quais são as empresas que estão efetivamente preocupadas com ESG, como o Sérgio falou? Essas empresas têm dinheiro também. Então, assim, é uma questão, eu acho, César, que a minha sensação, olhando para muitos dos municípios, e eu trabalhei com muito município pequeno brasileiro, é que, às vezes, a gente fica lidando sempre com as regras e com os impedimentos legais. A gente escuta muito procurador municipal. Não estou querendo criticar os procuradores municipais aqui, gente, mas a verdade é a gente pode ir além e a gente pode criar novas formas de buscar recurso. Claro que sozinho um município de 7 mil habitantes vai ter dificuldade para fazer isso. Mas se a gente pega uma pesquisa como essa, que a Agenda Pública apresenta para a gente, dizer, olha, nós estamos no mesmo barco aqui, muita gente. Então vamos nos unir, vamos nós juntos fazer uma captação, vamos nós juntos brigar com o governo federal, vamos nós juntos bater lá no ministro, seja no Ministério da Agricultura, seja no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Vamos lá, vamos ver onde que a gente consegue esse dinheiro. O Ministério do Meio Ambiente pode ser parceiro, né, Sérgio? Às vezes não é parceiro técnico, não vai ser, mas ele pode ser parceiro para abrir portas internacionais. Então, usar isso, usar o Itamaraty brasileiro, eu acho que falta um pouco de sair dessa sensação e dessa situação, César, melhor dizendo, de ficar chorando que a gente não tem dinheiro. Ah, não temos dinheiro para fazer. Não, não temos o suficiente, claro, nunca teremos. Nunca é suficiente, essa é a verdade, César, para grandes projetos de desenvolvimento. Mas nós não vamos poder deixar de fazer, só porque a gente não tem o dinheiro máximo que a gente gostaria de fazer. Vamos fazer com aquilo que a gente tem e o que a gente não tem, a gente vai atrás de buscar com as fontes que existem. Fernando, o nosso tempo já deu por aqui, mas eu por mim ficava perguntando mais, então a gente pegou uma atração muito boa, mas primeiro agradecer a sua participação aqui no nosso painel. Você tem alguma consideração final a ser feita? Não, eu queria só dizer que eu espero muito, e aí jogando a bola pro Sérgio, que a gente tem uma ótima foto, eu acho. E agora a gente precisa ter filmes, quer dizer, a gente precisa ter essa pesquisa a cada 2 anos, para que a gente possa conseguir entender quais são as dinâmicas dos municípios. Claro, Sérgio, eu sei que recurso para isso às vezes não é suficiente e tudo mais, mas eu acho que esse seria um caminho muito interessante, a gente conseguir acompanhar com periodicidade para a gente poder entender essas dinâmicas que estão mudando. Quer dizer, o que um município que está com uma boa nota de educação, o que será que ele vem fazendo? Porque isso certamente geraria aprendizados para a gente. E o resto, agradecer pelo convite, Sérgio, por estar aqui. César, uma delícia o papo. Agradecer mesmo para vocês pelo convite. Imagina, obrigado a você. Sérgio, quero saber as suas considerações finais, por favor. Primeiro, desafio aceito. Vamos repetir séries históricas e acho que é super importante continuidade para realmente perceber movimentos, né? Perceber o filme, como apontou o Fernando, e dizer, talvez, de mensagens inspiradoras, né? Que nós temos visto
por exemplo, o consórcio de governadores do Centro-Oeste, chamando para si um desafio que é posicionar o Centro-Oeste como um destaque nacional em indicadores de bem-estar. Se isso realmente for levado a sério, significa que essas dimensões que nós estamos tratando aqui devem ser trabalhadas em conjunto com os municípios. Então, super importante e relevante aquilo que o Fernando trouxe de o papel dos estados e também o papel das empresas, como a gente viu aqui, é fundamental, afinal de contas, são elas que respondem, né, por boa parte da geração de receita, né, que a gente está discutindo aqui. Gente, muito obrigado por terem participado do painel. Mais uma vez agradecer ao Sérgio e à Agenda Pública pelo convite. E é isso, gente. Obrigado. Eu gostaria de saudar toda a audiência que nos assiste aí nos diversos canais. Vamos começar então agora com o terceiro bloco desse evento de lançamento da pesquisa Agro e Condições de Vida. E nesse bloco a gente vai ter um painel intersetorial com a temática de empresas, território e valor compartilhado. Nós temos aqui o prazer de contar com Marcelo Gobita, gerente de sustentabilidade na Yara Brasil, e com a Fabiana Gouveia, diretora técnica da CAT, da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral de Jaboticabal, do Governo do Estado de São Paulo, né? Então, eu gostaria, nessa primeira rodada, né? Primeiro, disso que eu apresentei, eu sou Marcelo Musaner. Nessa primeira rodada de 5 minutos, eu queria, até 5 minutos, né? Vocês podem ficar à vontade, de contar para a gente um pouco dentro da primeira, um tempo para se apresentarem e também contarem um pouco das atividades que vocês desempenham. Então, eu queria, por ordem aqui, né, do programa, passar primeiramente para o Marcelo. Marcelo, seja muito bem-vindo. Gostaria então de te convidar a fazer uma apresentação das suas atividades e o que você quiser comentar também em relação aos blocos anteriores da pesquisa, algo que tenha te interessado ou motivado. Obrigado. Bom, boa noite a todas e todos que estão aqui com a gente. Boa noite, Marcelo, Fabiana. Um prazer participar aqui dessa discussão. Agradeço a Agenda Pública por ter me convidado, por ter convidado a Yara para participar dessa discussão. Acho que fico feliz por mostrar que a Yara é considerada uma empresa importante nesse ponto de vista de discussão da responsabilidade social das empresas do agronegócio. Eu sou, como você falou, né, eu sou gerente corporativo da área de sustentabilidade e responsabilidade social. Então, dando esse guia de atuação da empresa nessa temática de responsabilidade social e dos impactos que a gente tem. Então, a Yara, acho que é importante falar, né? A Yara é uma empresa de fertilizantes norueguesa, multinacional, e é uma empresa que já existe há mais de 100, na verdade, há 120 anos, e sempre atuando muito fortemente, não só na questão de produção de amônia, derivados, né, e de fertilizantes, mas atuando na questão de pesquisa, na questão de parceria com produtores para desenvolver conhecimento, para poder divulgar esse conhecimento, focando muito no impacto, sim, econômico, mas social também daquilo que nós fazemos, né? Acho que um fato relevante, mas às vezes muito pouco dito, né, que a invenção dos fertilizantes, pois talvez a invenção que mais possibilitou o crescimento populacional, portanto, talvez a invenção que mais evitou mortes no mundo, né, porque sem a invenção de fertilizantes não haveria alimento para todo mundo. Então, o impacto social de fertilizantes e do agronegócio como um todo começa aí, né, no combate à fome e tudo que se desenvolve a partir disso. Eu ainda durante a discussão vamos elaborar mais isso, mas escutando os temas, né, que foram falados tanto na abertura
pela professora Zilma, tanto quanto no painel anterior com o Sérgio e com o professor Fernando, alguns pontos que eu acho que ficaram muito claros, né, da importância do agronegócio no desenvolvimento econômico. Ele precisa ser refletido no social, né? Eu estou fazendo um MBA e recentemente tive uma aula de economia e nessa aula o professor falou: economia não é uma ciência exata, é uma ciência humana, e ela deve ser estudada do ponto de vista social, né? Então, aí é um tema interessante que eu acho que a Yara, além de mim, Marcelo, a Yara tem essa visão também, né, do impacto social e como que as empresas podem atuar nesse desenvolvimento social também, né, não só no desenvolvimento econômico, não só buscando o lucro ou o resultado positivo, né? Então, como ir além. Então, acho que a Yara é uma empresa que tem esse foco, colocando sempre o produtor e a produtora no centro de todas as suas atividades, e a partir disso o impacto econômico social que ela tem pode ser muito majorado, e é isso que nós buscamos sempre. Eu vou parar por aqui para dar espaço para a Fabiana e a gente seguir o resto da Obrigado, conversa. Marcelo. Vários ganchos aí, né? Fabiana, eu queria que você explicasse para mim aquilo, para as pessoas que estão assistindo, nos escutando, as suas várias funções que você estava me contando hoje de manhã, que tem a questão de Jaboticabal, mas tem a questão, enfim, a gente não vai falar Estadual. do prêmio agora, desculpa o spoiler. Esse vai ser a segunda rodada, mas a primeira é só você me explicar um pouco das suas funções e o que que a CAT faz. Boa noite, sou a Fabiana Gouveia, de formação zootecnista, mas trabalho na área de extensão rural há 20 anos. Estou na Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo. Minha primeira função é ser diretora, na verdade, hoje, com a reestruturação da nossa Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, passou a ser chefe de divisão da CAT Regional de Jaboticabal, que abrange aí 14 municípios. Nós, do estado de São Paulo, somos divididos em regionais para atendimento dos 645 municípios do estado de São Paulo. Então, a gente desenvolve, aí a gente presta assistência técnica e extensão rural aos diversos produtores aí, aos milhares de produtores que nós temos nesse estado que é tão pujante da agricultura, que é o estado de São Paulo. Além da nossa secretaria, além da nossa coordenadoria, a gente tem a parte da defesa agropecuária, que é uma coordenação específica que chama Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo. Temos a APTA, que é a responsável aí pela parte de pesquisas adaptadas e difusão de tecnologias do Estado de São Paulo, e temos uma subsecretaria que trabalha na área de abastecimento, voltada ao trabalho com as organizações rurais, trabalho com a parte de segurança alimentar e o CONSEA, que é o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. Além além da função de diretora e de trabalho efetivamente na área de assistência técnica, coordena um programa em âmbito estadual, que é o Município Agro, que eu acho que aqui é um mote importante para a gente falar aí, que vai conseguir mostrar e dar criatividade aos municípios aí para aplicação de recursos para o desenvolvimento rural sustentável, que vai ser aí o tema da próxima parte aí do nosso painel. Ah, E bom, eu já além ia te disso, segurar para você não dar spoiler. Pode exatamente. concluir, Fabiana, desculpe. E além dessa coordenação, então, em nível estadual, a gente também está trabalhando na coordenação do PAA. A gente executa o programa de aquisição de alimentos no estado de São Paulo. Então, eu coordeno o grupo técnico que executa. A gente faz entregas aos produtores, aos agricultores familiares, de uma forma diferente dos demais municípios do estado de São Paulo. E hoje é vitrine para a maioria dos estados. Então, a gente entrega cestas, kits de 10 quilos de alimentos, aí diversos, hortifruti, para as famílias em vulnerabilidade social. E estamos aí construindo o nosso PA estadual com um nome aí, fantasia de Cesta Verde. Então, recurso do governo do estado de São Paulo, governo que nos disponibilizou
num valor aí aproximadamente de 30 milhões para esses primeiros 5 anos, para a gente executar essa política pública que veio com início no governo federal e está sendo replicada aí com recurso estadual nos 645 municípios. Então, também estou à frente. E agora, assumindo aí uma nova função junto às câmaras setoriais e temáticas do Estado de São Paulo. Então, a gente trabalha um pouquinho tentando fazer essa articulação e esses arranjos produtivos aí para desenvolvimentos locais, micro-regionais e aí no Estado de São Paulo também. Impressionante, impressionante. Bom, acho que a gente vai ter que fazer várias outras rodadas para tentar capturar aí um pouco de tudo isso que vocês estão fazendo aí na CAT, Fabiana. Mas vamos lá, então eu vou passar novamente para o Marcelo. Marcelo, a gente estava conversando hoje cedo, né? E acho que você mencionou a questão da questão da geografia da onde a Yara como vou falar assim, em termos de investimento social privado, né, consegue trazer valor compartilhado, a questão de vocês terem, enfim, a localização, é, tipo, uma certa concentração de investimento social privado nas áreas que vocês têm maior operação e que tem plantas e tudo mais. Então, eu queria ouvir um pouco de você. é, Como é que a Yara pensa essa questão que você já trouxe, né? Você pincelou, você até mencionou o seu mestrado da função social da economia. É, Entender um pouco assim como que é a estratégia da Yara para trazer é, valor compartilhado, né, para nas comunidades, nos municípios em que vocês atuam, que vocês têm operações. Bom, acho que a Yara é uma empresa, talvez aí do agronegócio brasileiro, uma das que tem uma maior área de atuação, mas a gente tem diferentes focos de atuação, né? Nós temos locais, cidades, municípios, onde nós temos unidades operacionais, sejam produtoras de fertilizante, sejam misturadoras e distribuidoras de fertilizante, e nós temos os locais, os outros municípios, que aí já há uma área realmente muito maior de impacto, onde nós entregamos produto, onde nós temos revendas não próprias, né, através de parceiros distribuidores, através de cooperativas. Então, a gente acaba concentrando atualmente o nosso investimento social nos municípios, nas localidades onde nós temos essas operações. Pela proximidade que nós podemos ter, inclusive com atores públicos nessas localidades, e a partir disso identificar quais são as necessidades. E esse conecta com um ponto também que foi dito tanto pelo professor Fernando quanto pela professora Zilma, né, dos muitos agronegócios que existem, né, e não somente o agronegócio não é um só, as necessidades do estado de São Paulo são diferentes das necessidades de outros estados, como a Fabiana vai falar muito bem, que as necessidades de uma região são totalmente diferentes de outras, né? Então, cada região tem as suas necessidades, tanto de desenvolvimento do agro quanto social, né? Então, a partir dessa nossa relação com as comunidades próximas das nossas unidades, a partir dessa relação com o poder público das cidades, a gente passa a identificar também algumas necessidades específicas e como que isso também se reflete, cada uma dessas necessidades se reflete dentro das nossas políticas de atuação. A Yara é uma empresa do agronegócio, então nós procuramos atuar, a nossa política de atuação social está voltada também para como que nós podemos trazer impactos positivos a partir do agronegócio. Então, a gente tem uma política baseada em 4 focos de atuação. O primeiro é apoio à agricultura familiar. Segundo, desenvolvimento das comunidades locais. Terceiro, combate à fome. E quarto, educação. Então, a gente procura identificar quais são as principais necessidades dentro dessas 4 áreas e como que a gente pode atuar, né? Atualmente, a gente apoia algumas instituições
aqui, né, digo, temos instituições que nós apoiamos no Rio Grande do Sul, onde nós temos uma unidade de produção na cidade de Rio Grande, temos ali o CCMAR, que é o Centro de Cultura dos Meninos do Mar, onde nós apoiamos um curso de treinamento de jovens para atuar na área de agricultura. Nós temos um trabalho com uma ONG que se chama Cidade Sem Fome, que também atua na produção de alimentos, tanto em hortas escolares, quanto também em unidades produtivas dentro de municípios, com pequenos agricultores que então também apoiam esse desenvolvimento. E nós buscamos, estamos inclusive reestruturando a nossa estratégia de atuação para a gente poder expandir essa atuação. Mas a gente enxerga que essa atuação também não pode ser só aí. A gente entende que onde a gente tem um impacto a partir da venda dos nossos produtos, a partir da nossa atuação comercial, a gente também tem que chegar. Então, a gente atua muito numa questão também de compartilhamento de conhecimento. Como que a gente pode apoiar distribuidores, como que a gente pode atuar junto com com cooperativas, principalmente, para levar mais conhecimento para os nossos consumidores finais, que são os produtores, né? Então, com isso, a partir disso, ajudá-los a produzir mais e melhor. Ao produzir mais e melhor... Eu vou Desculpa, te pode... segurar aí para que esse seja para você possa falar mais de como vocês trazem Tá, esse conhecimento no próximo bloco. Tudo bem? tá bom, tá ótimo. E eu queria ouvir a Fabiana. Então, na verdade, você já trouxe tantas iscas, né? Tantos assuntos, Fabiana, que eu nem faria uma outra pergunta. Eu gostaria, na verdade, de ouvir mais. Ah, não, lembrei agora. A questão que você deixou a deixa dos municípios do agro, não é? E você ia contar de um trabalho muito legal que vocês fazem aí, que eu queria que você compartilhasse aqui com quem nos ouve. E há um tempo atrás, a gente do estado de São Paulo entendeu que os municípios precisavam aí de estratégias, de orientação para montar suas estratégias de planejamento para o desenvolvimento rural sustentável. Foi aí que nós lançamos o programa Município Agro, Ranking Paulista, que a gente consegue montar um ranqueamento, uma lista de municípios que tem aí de forma meritocrática, apresentando ações para o Estado, e ao final desse ranqueamento, eles recebem recursos para serem aplicados da forma que melhor convier para o município, através de um plano de trabalho e um convênio que é assinado com o Estado. Então, ao invés da gente simplesmente repassar recurso para os municípios como estratégia de política pública para esses municípios, a gente fez esse ranqueamento. E a partir disso, a gente começou a trabalhar diretamente com esses municípios e buscar estratégias de desenvolvimento nas atividades diversas, não só nas questões que vinculam, que são diretamente ligadas à produção e à geração de renda, mas também na questão social, na questão de desenvolvimento do meio ambiente, melhoria da qualidade de vida desses produtores lá nos seus municípios, nas suas áreas rurais, e também trazendo estratégias de trabalho com o desenvolvimento de ATER. Então, nós temos um manual operacional que faz toda a regimentação desse ranqueamento, de todo esse processo aí de seleção desses municípios. Eles apresentam documentos relatórios para a gente, e lembrando, todos esses trabalhos
tem que ter parceiros. A gente não visa só o trabalho individual das prefeituras, juntamente com esses seus produtores, com seus munícipes, mas também trabalho em parceria com órgãos públicos, com parcerias com iniciativas privadas, com instituições de pesquisa, com instituições de ensino. Então, a gente quer criar uma cadeia, um desenvolvimento, um arranjo produtivo para atender aquele produtor que está lá produzindo alimento para toda a população do estado de São Paulo. Então, nós estamos, inclusive nessa fase agora, nós estamos fazendo as avaliações documentais desses municípios que apresentaram aí, que estão participando do ranking, para chegar no final do ano, eles participarem de uma cerimônia de premiação, lançamento desse ranking e premiação com recurso financeiro pelo governador do estado. Então, de forma meritocrática, a gente faz agora a distribuição de recursos para esses municípios. E o mais interessante é que a gente, aí vocês falando, né, no estudo que vocês desenvolveram nesses 50 municípios, que muitas, não é nem a questão produtiva, né, não é nem a questão financeira desses municípios que foi mais enfatizado, né, que vocês verificaram que tiveram mais problemas, mas sim a questão de desenvolvimento na área da saúde, na área da educação, e isso é uma ação do município agro. A gente quer tangenciar essa necessidade dos municípios em desenvolverem políticas públicas. E aquele recurso que ele aplica lá na cidade, na área urbana, por que não pegar a parcela dela e destinar para o meio rural? Ele não vai precisar abarcar, não vai precisar realocar recurso, ele vai simplesmente fazer uma divisão. Então, o município agro, ele busca sistematizar e dar um norte para o município fazer a sua divisão orçamentária e seus trabalhos junto com esses municípios. É uma estratégia que a gente está aqui usando no estado de São Paulo para atendimento das prefeituras. E a CAT, com o seu trabalho, com a sua expertise, com a sua capilaridade dentro dos 645 municípios, a gente tem estreitado a relação com as unidades, com as secretarias municipais, para desenvolver em parceria com esses municípios essas atividades, essas ações. Que é justamente dialoga com o tema central da pesquisa, que é a questão do estímulo, né, do incentivo a políticas de desenvolvimento rural, né? Eu vou, Exatamente. não é verdade? A gente tem um pouquinho mais de tempo. Eu acho que eu vou fazer mais uma rodada e a gente fecha com você. Pode ser, Fabiana? Então eu Pode ser sim. queria é claro, Marcelo, fique à vontade, mas a minha deixa para te perguntar era a questão de como vocês levam, né, a informação para os consumidores finais. Vocês que são que é o produtor rural, né? Você estava começando a contar essa ação de vocês, esse pilar, né, de um dos 4 pilares do investimento social privado da Yara, e aí eu queria, então, te convidar aí para fazer, enfim, acho que a gente pode ter aí talvez 3, 4 minutos, uma última para você poder condensar seus elementos aí nessa última fala. Rapidamente. Bom, a Yara trabalha muito com, principalmente cooperativas, que são grande parte dos nossos distribuidores, né, para levar, então, o conhecimento que nós construímos, para construir conhecimento junto com essas empresas, que são efetivamente empresas também, né, e como divulgar, levar informação, porque um ponto que foi dito até na discussão anterior, né, a questão de sucessão rural depende muito também da questão de renda, né, do produtor ter renda. Então, a partir do momento que a gente leva um conhecimento técnico, uma informação de como produzir mais, melhor, com menos insumos, pode parecer louco, né? Uma empresa falar, eu quero que você produza melhor com menos insumos, porque eu não quero vender mais, eu quero vender melhor. Se eu vender melhor, eu sei que você vai comprar por mais tempo, né? Mas também a partir de não só desse tipo de parceria, mas parcerias que nós já fizemos, inclusive, com outras empresas. Teve um trabalho importante que nós fizemos, uma iniciativa lá no Nordeste, que chamava Programa Prospera, onde empresas de sementes e defensivos
nós de fertilizantes e empresas de maquinário, a gente se uniu para levar insumos, disponibilizar insumos e dar treinamentos para produtores que produziam milho a 10, 20 sacas por hectare, e passaram a produzir 120, chegaram a produzir, batendo ali mais de 190 sacas por hectare, numa região com baixíssima água. Então, como que levar o conhecimento, de fato, traz esse impacto, inclusive com o apoio de ATERs daqueles estados, um programa que, inclusive, foi trazido aqui para o estado de São Paulo como Milho Mais, onde a gente atuou com a CAT ali, trazendo também resultados muito positivos. Então, a união das empresas com o conhecimento que elas geram, junto com as ATERs, é extremamente importante, e isso é um exemplo que tem que ser levado adiante, para que a gente possa apoiar, sempre focando num aumento de produtividade, num aumento de rentabilidade que vai reduzir o êxodo rural, que vai manter a população ali, e para que a gente possa atuar muito fortemente, sempre com, principalmente, não só os grandes produtores, eles têm suas assessorias técnicas, e como também foi dito, muitas vezes o grande produtor só tem uma terra ali, mas ele não mora ali, é uma grande empresa. A gente tem que atuar muito, sempre dar um foco para a agricultura familiar, para pequenos e pequenas agricultoras, que são quem mais precisam desse apoio, mas muitas vezes também é para quem é mais difícil as empresas chegarem. Atualmente a gente não tem atuado muito fortemente com as ATERs, mas precisamos desenvolver isso. Eu acho que fica aqui uma autocrítica, mas também uma deixa para que se possam abrir mais conversas para que a gente possa atuar. Né? Quem tem essa capilaridade são as ATERs. Como é que a gente pode apoiá-los com conhecimento? Como é que a gente pode apoiar para dar esse foco? Né? Então, aqui um questionamento talvez final da minha parte para isso, mas acho que o foco tem sempre que ser esse. Como é que a gente leva conhecimento para quem precisa, como é que a gente disponibiliza insumo, como é que a gente dá o apoio nas questões de infraestrutura, onde nós podemos chegar, né? E aí sempre dando o apoio aos governos locais, estaduais, para que isso possa acontecer. Fico por aqui, para não estender demais. Eu fiquei imaginando que deve ter esse produtor de milho que foi de 10 sacos para 110, você falou? Na verdade, assim, Deve ter chegou a ficado muito bater mais de feliz. 190. A gente tem 190 um sacos. exemplo, teve um exemplo ali de um cara que ele produzia, ele tinha, só ele ali, ele tinha 4 hectares. Em 3 anos, isso no primeiro ano, ele produziu 4 hectares com essa tecnologia aqui. E a tecnologia está disponível para todo mundo, mas não estava disponível lá. Em 3 anos ele já tinha 50 hectares, ele tinha aumentado a área dele, ele comprou fazendas vizinhas e já estava produzindo em 50 hectares. Então, e era morador da cidade, esse virou um divulgador do programa e das tecnologias, ele vendia os nossos produtos sem a gente pedir, ele estava desenvolvendo a cidade dele. Então, quando a gente trabalha com um pequeno produtor, o desenvolvimento econômico fica na cidade, e o desenvolvimento econômico que fica na cidade vai se refletir em desenvolvimento social também. Mas eu fiquei na dúvida seguinte: a Yara entra com toda a parte de fertilizantes, com a parte da química relacionada, Isso. e vocês. Eu fiquei em dúvida em se há alguma convergência com a Terra, ou seja, se há alguma necessidade, por exemplo, ligada à irrigação ou outras questões, vocês trabalham em parceria? Como é que funciona isso? Atualmente, não. Pode ser feito, mas o que que a gente vai fazer, né? O nosso consultor vai olhar ali, vai ver, e falar, olha, qual que é a estrutura que você tem, a partir de uma análise de solo, ele vai falar o que que você quer produzir. Eu quero Perfeito. produzir milho numa região X, em São Paulo, ou, sei lá, no sul de Minas, ou no interior do Nordeste. Quais são as necessidades daquele solo, daquele clima, daquela região, daquela variedade de milho que você vai produzir. Está aqui um programa nutricional voltado para produzir essa quantidade que você precisa. Então, a gente dá um caminho para o produtor, se você vai usar uma fertirrigação ou se você não vai usar. Então, isso Sim. tudo a gente pode apoiar a fazer. Que é uma coisa que o pequeno agricultor não teria acesso. Claramente tem, Realmente, exato. claramente. Bom, Fabiana, eu vou passar para você então, para a gente concluir, mas você não precisa ter pressa, a gente quer ouvir tudo isso de maravilhoso que você estava contando, que a Kate vem fazendo.
aí dando continuidade a essa fala do Marcelo, eu acredito que as parcerias público-privadas são essenciais. Nós já temos várias em andamento dentro da Secretaria do Estado de São Paulo e que pode ser vitrine, pode ser copiada nos outros estados também. Nós já temos com Singenta e outras várias empresas aí, e eu acredito que a Yara seja aí uma importante parceira aí para um futuro não tão longe, mas bem próximo aí. Estamos à disposição para a gente fazer parcerias e trabalhar, principalmente porque o agricultor familiar ele precisa. E esse é o foco que nós temos dentro da Secretaria da Agricultura, é o trabalho direto com ele. Tanto é que uma inovação do ciclo do município agro desse ano que está terminando e que começamos um novo ciclo agora, 2025-2026, são os projetos de incentivo às cadeias produtivas. Então, a apresentação desses projetos de cadeias produtivas são necessários para que a gente desenvolva melhor o município desenvolva aí a agricultura em conjunto com as parcerias, em conjunto com os municípios. Então, a gente pediu exatamente esse projeto para que a gente conseguisse montar essas estratégias e melhorasse a qualidade de vida do agricultor daquela localidade. E aí a gente vê, né, que nós temos vários Brasis, né? Nós temos uma gama tão grande aí das regiões, de diferença de produtores, que nós não conseguimos definir um modelo para o estado de São Paulo. Nós estamos dentro de um estado relativamente grande, mas em comparação a outros do estado do Brasil, a gente ainda tem uma certa autonomia, porque nós temos o trabalho da CAT aí nos diversos municípios. Então, nós não conseguimos montar um padrão. Por isso que nós pedimos para que cada município mostrasse aí a sua necessidade para que a gente trabalhasse em conjunto com eles. E isso vem aí de encontro com o que vocês apresentaram no trabalho de vocês, a necessidade aí de reforçar a assistência técnica, o trabalho aí das informações, levar a informação para o produtor rural, a questão da conectividade, da sucessão familiar. Então, tudo isso a gente solicitou e a gente quer aí, em conjunto com esses municípios, desenvolver melhor o rural, né, o meio rural, desenvolver o agronegócio dentro de cada localidade. Então, esse aí é um trabalho que vocês estão convidados a acompanhar aí mais de perto o nosso trabalho do município agro, que a gente quer levar para outros estados como modelo de modelo de desenvolvimento, aí modelo de trabalho para esses produtores que tão precisam do poder público, como os agricultores familiares do estado de São Paulo hoje estão tendo. E uma outra situação que a gente viu, dentro agora falando um pouquinho do PAA, que os municípios onde a gente tem mais vulneráveis, mais famílias em vulnerabilidade social inscritas no cadastro único do governo federal, são municípios que nós não temos agricultura familiar, que a gente não conseguiu produtores para participar. Então, mostra que essa correlação, falta de produção dentro do seu município, leva à questão de vulnerabilidade e questão social muito séria que precisa ser trabalhada. Então, são temas, são assuntos que a gente pode aí debater, que nós temos que trabalhar em parceria. Eu acho que dentro das câmaras setoriais a gente consegue montar propostas para levar para o poder público, tentar solucionar, mas não só o poder público, a gente precisa ter parceiros mesmo para a gente fazer o desenvolvimento, não somente da área rural, mas também de todo o cidadão do Brasil. Muito obrigado, Fabiana. Poderia ficar ouvindo aqui você mais algumas horas, Marcelo também. Então, queria agradecer demais pela presença de vocês nesse painel sobre empresas, território e valor compartilhado, que é uma parte do evento de lançamento da pesquisa Agro e Condições de Vida da Agenda Pública. Muito obrigado. Boa noite a todos e a todas. Olá, para você que nos acompanhou até agora.
chegamos a esse bloco final com conclusões sobre esse debate, sobre essas conversas, né, sobre a pesquisa Agrocondições de Vida. Como nós vimos, não existe apenas um agro, né, existem municípios agro, ou seja, com diversas realidades, e não só regionais, mas também dinâmicas, né, que são características do agro, do mundo rural brasileiro. Bem, como nós vimos aqui nas sessões, especialmente na última, com Fabiana, do governo de São Paulo, e Marcelo Gobita, representando a Iara Fertilizantes, nós vimos que existe, né, uma importância do papel dos estados, né, no apoio aos municípios, como frisou Fabiana, como frisaram também professora Zilma e Fernando Burgos, né, da Fundação Getúlio Vargas, mas também a importância de práticas ESG e de investimentos alinhados ao negócio, como nos contava Marcelo Gobita. De fato, cabe destacar que existem 6 movimentos, né, ou alavancas, né, que são importantes como medidas, né, que devem responder a esses desafios que a pesquisa trouxe. O primeiro seria fortalecer as políticas de desenvolvimento rural e as lideranças locais. Elas são essenciais para que nós tenhamos uma atuação mais qualificada, com olhar para essas dimensões que representam, né, desenvolvimento rural, desde infraestrutura até políticas de desenvolvimento econômico adaptadas. Também ficou muito claro, né, que infraestrutura, no caso esgoto, especialmente no Centro-Oeste, é um ponto importante, uma vez que saneamento influi na saúde, influi em produtividade e também diminui, portanto, o gasto, né, que o município terá nessas questões, tendo mais receitas, portanto, para investir em outras coisas. Atenção primária à saúde forte, políticas, inclusive, relacionadas a um trânsito seguro, são questões importantes, que têm reflexo nos indicadores. Lembrando que municípios rurais usam muitas motos, então o trânsito seguro é um ponto. Gestão educacional nos anos iniciais, fator que aparece aqui como destaque. Conectividade rural, né, um fator que envolve tanto redes quanto ampliação de cobertura, né? Nós temos aí tecnologias hoje que não necessariamente estão relacionadas a cabeamento, né, mas satélites também podem ajudar bastante o produtor, ajudar as pessoas que vivem nos municípios rurais a terem acesso a serviços públicos, desde saúde, educação, mas também assistência técnica, extensão rural, e fatores de pesquisa para avaliar clima, avaliar questões que são importantes para a produção. Assistência técnica, ela aparece aqui como um fator comum a muitas das falas, mas não é apenas a assistência técnica do atendimento, mas medir a adoção da prática agrícola, ou se ela realmente vem sendo incorporada pelo produtor, e muitas vezes isso surge apenas como o atendimento, não é apenas isso. E insights que são importantes. É claro que nós precisamos levar a mensagem da pesquisa a outros estados do agro, então eventos regionais, né, para debater a pesquisa, conversar com realidades próximas em cada estado que levantamos aqui, é, uma rede de municípios que possam também compartilhar aprendizados. Nós vimos aqui que existem municípios com muitas coisas interessantes em várias das políticas, e é claro, uma prioridade essencial são os planos de desenvolvimento rural, mas com foco na economia, né? Focado aqui em fatores que possam trazer benefícios à economia. E não posso deixar de terminar esse nosso encontro aqui sem agradecer a todos que se envolveram nesse trabalho de mais de um ano. A análise de dados da pesquisa ficou a cargo do Arthur Santos Lira, Data Visualization do Gustavo Oliveira, também do Arthur Lira, Arthur Santos Lira, não Arthur, presidente da Câmara. O design ficou a cargo do Tiago Rocha
e a comunicação do Vitor Rezende. Agradecimentos a todos vocês que nos acompanharam até aqui, aos participantes desse encontro, dessa conversa, também ao nosso parceiro, ao nosso anfitrião, a Escola de Administração Pública, ou melhor, Administração de Empresas da FGV de São Paulo, nesse que nos trouxe aqui vários insights e também nosso anfitrião em conjunto nesse evento. Muito obrigado, especialmente a vocês, né, que nos acompanharam até aqui e até a próxima.